Esse é o trabalho do grupo 6. O nosso trabalho ele é sobre religião e ciência, e a gente queria explorar um pouco dos limites entre a ciência e a religião. A motivação inicial do grupo era verificar a existência e a natureza do vínculo entre a ciência e a religião. Então, como a gente queria ter uma perspectiva macro da religiosidade, a gente acabou entrevistando alunos de 7 matrizes religiosas diferentes, incluindo o ateísmo. Nós queríamos especificar o espaço que a religião e a ciência tinham, o poder explicativo que elas tinham para cada pessoa. A questão que a gente buscou atacar com a pesquisa foi exatamente essa questão da relação ou limite entre a ciência e a religião. E se tem alguma diferença nessa relação para religiões diferentes. Então, a gente discutiu no grupo e a gente teve a sensação que na modernidade as pessoas depositam muito mais fé na ciência do que fé na religiosidade. Desde os primeiros estágios de planejamento, foi levantada a hipótese de que, dentro da contemporaneidade, cada vez mais espaço vem sendo conferido ao fato científico, em um processo que entrou em vigor há muito tempo, ainda que os resultados ainda estejam começando a se manifestar de uma maneira mais clara. Ainda que a influência do âmbito religioso sobre as massas não tenha sido completamente nulificada, estando aliás bem longe disso, o alcance dele vem se resguardando cada vez mais a esfera pessoal do indivíduo, e em decorrência da ciência e seus avanços, a religião deixa de ser necessariamente um padrão social a ser seguido em muitas partes do mundo, até onde a incidência dela já foi imensa. Em linha com isso, a nossa hipótese também aponta que, na atualidade, a maioria das pessoas procuraria uma religião que se encaixe em seu estilo de vida, e não o oposto, como já fora de se esperar, reforçando o crescente vínculo dessa com a esfera pessoal. A pesquisa realizada foi qualitativa, procurando estudar as experiências individuais dos entrevistados e compreender seu comportamento frente à hipótese levantada pelo nosso grupo, de que no decorrer dos anos cada vez mais espaço antes ocupado por crenças e práticas religiosas vem sendo conferido à ciência. Ainda que nossa pesquisa tenha sido limitada a estudantes do Mackenzie, sendo incapaz de compreender a amplitude de todo o âmbito religioso, ela cobriu 7 vertentes religiosas bem distintas uma da outra, sendo uma dessas o ateísmo. Especificamente, compreendendo a matriz religiosa asiática, foram entrevistadas 2 pessoas de religiões bem diferentes, o Tenrikyo e o Messianismo, a passo que ambos representantes da matriz africana consideravam-se umbandistas. No total, foram entrevistados 14 estudantes de diversos cursos oferecidos pela universidade, todos respondendo ao mesmo questionário formulado pelo grupo. Bem, agora a gente segue para a parte de resultados e conclusões. Antes da gente ir para as conclusões do todo, a gente queria ressaltar aqui algumas falas muito importantes da pesquisa que a gente achou que seria legal trazer. Primeiramente, essa fala de uma mulher islâmica de 18 anos, que quando perguntada até que ponto a religião que ela seguia influenciava suas práticas, afirmou que a religião exercia sim influência, entretanto, por conta do mundo ocidental, né, no qual ela está inserida, havia coisas que ela fazia que eram contra os ensinamentos do livro sagrado, como, por exemplo, escutar música, não praticar as 5 rezas obrigatórias diárias, não usar a vestimenta correta. Então, a gente achou essa resposta muito interessante, porque demonstrou que apesar dela seguir a religião e de tentar fazer o que está ao alcance dela, por exemplo, ela citou que não usava a vestimenta correta, mas evitava usar roupas vulgares, decotadas, apertadas. O grupo achou muito interessante essa fala, justamente pelo fato de reafirmar uma das hipóteses que a gente trouxe lá atrás, de que era que as pessoas estavam seguindo religiões, mas de uma forma que se encaixasse no estilo de vida delas. A gente também observou uma fala de uma mulher da religião de matriz oriental, Tenrikyo. Nós perguntamos se ela considerava que a religião dela passou por alguma mudança ao longo da história. Ela afirmou que sim. Ela também acrescentou que, por essa religião ser do Japão, ela começou de uma forma bem machista e, com o tempo, mudou um pouco o papel da mulher dentro da religião. Lá tinha coisas que elas não podiam fazer e agora não faz mais sentido continuar seguindo essa tradição.
Apesar de não ser o enfoque da nossa pesquisa exatamente, a gente achou interessante esse fator social inserido dentro da religião, porque como a gente já viu anteriormente nas aulas sobre Durkheim, a religião permite sim um entendimento da sociedade e esse foi um exemplo muito claro e objetivo. Aqui nesse slide vocês podem verificar que a gente trouxe a mesma pergunta para expor duas respostas diferentes, uma de uma mulher judia e de um homem ateu, ambas 21 anos. Primeiramente, vamos dar uma olhada na resposta da mulher judia. Ela coloca o judaísmo não só como algo religioso, e sim cultural. Ela menciona vários espectros, e ao longo da entrevista, ela também contou pra gente que quando a pessoa se diz judia, não necessariamente significa que ela segue a religião. Entretanto, no caso da nossa entrevistada, ela realmente seguia a religião e também pontuou que achava que ciência e religião eram complementares e que por isso tentava segurar os dois braços da ciência e da religião. Em seguida, a gente teve a resposta do nosso entrevistado, que era homem e ateu. Ele nos disse que não acreditava necessariamente que o posicionamento dele era comum dentro do grupo religioso, porque achava que o ateísmo conferia uma maior liberdade ao indivíduo. E, além disso, também pontuou que havia uma notória ausência de um corpo ateu ou um coletivo de valores comuns, diferentemente de outras fés, outras crenças, outras religiões. Agora, nos voltando para o todo, vem a pergunta: a pesquisa e os resultados corresponderam à hipótese? Sim. Apesar de nós termos diferentes respostas, foi notado pelo grupo que todas elas vêm de um lugar de harmonia entre ciência e religião. Reforçou-se também que a religião passou a ser cada vez mais algo da esfera pessoal, sendo sua única função promover resiliência e bem-estar ao indivíduo. O processo pode ser percebido em todas as pessoas entrevistadas, colocando essa nova relação entre ciência e religião não como algo de determinada religião ou matriz, e sim de todas as religiões na contemporaneidade. Nós também inserimos aqui uma citação de Émile Durkheim, de seu livro As Formas Elementares da Vida Religiosa, porque foi a partir dessa citação e das aulas anteriores sobre o tema que surgiu a curiosidade de entender como se davam as relações entre ciência e religião para os estudantes da nossa universidade. Bom, seguindo para as conclusões do trabalho, a gente teve como resultado, com base nas pesquisas, que a religião, ao longo do tempo, sofreu muitas mudanças, assim como o mundo como um todo e a ciência, que foi os elementos que a gente buscou trabalhar e procurar mais informações sobre com as entrevistas. E como nos resultados a gente percebeu e debatemos sobre o fato da religião ter acompanhado todas essas mudanças e ter se adaptado, ter evoluído, a ponto de poder acompanhar e conviver harmoniosamente com essas mudanças, com a ciência, com a modernidade, e está sempre se atualizando em relação ao resto do mundo e a toda a visão do mundo, das pessoas e dos seguidores da religião. Então a mentalidade, a cabeça das pessoas muda com o tempo e a gente teve como resultado que a religião acompanha essas mudanças. Desse jeito a gente percebe que a nossa hipótese foi reforçada e a religião ela foi evoluindo de forma harmoniosa com a ciência e assim as duas andando, caminhando juntas e cada vez mais evoluindo de forma que as pessoas tenham bem colocado na cabeça delas que existe essa progressão, que existe essa evolução e que de alguma forma as duas acabam avançando juntas com o tempo e sempre andando juntas, né, lado a lado. Então, mesmo que às vezes causem algumas, entre elas, né, algumas intrigas, algumas diferenciações, algumas controvérsias, as duas andam juntas com o tempo e ao mesmo tempo na cabeça das pessoas ao longo da história, assim sofrendo várias mudanças. Então, para reforçar aqui, todas essas conclusões que a gente teve
sobre a nossa hipótese, sobre os resultados que a gente teve, as discussões que a gente fez em grupo com base nas entrevistas, são todas baseadas dentro do ambiente da Universidade Presbiteriana do Mackenzie. A gente pegou os resultados, as entrevistas, todas as informações e a base de dados que a gente usou foi com base de uma amostra de estudantes do Mackenzie. Então, só para reforçar, o nosso grupo de pesquisa, né, o nosso nicho foi completamente limitado só à universidade. Então, a gente usou como base de pesquisa só alunos dessa universidade, então isso não se aplica como algo geral, como que se aplica para o país, como se aplica para o mundo, isso se aplica dentro do Mackenzie.